O ar da pradaria cortava a garganta de Elara, um lembrete cruel da urgência que a impulsionava. Seus pés descalços, em carne viva, deixavam um rastro escarlate na grama seca, um sacrifício à liberdade. O vestido, antes alvo, agora era um farrapo sujo e rasgado, espelho da alma que ela tentava desesperadamente resgatar. Atrás dela, a cidade de redenção, um nome que zombava de sua própria existência. Fique conosco até o final, essa história vai te surpreender. Se inscreva em nosso canal, deixe sua curtida no vídeo e comente de qual cidade está nos assistindo. Não havia redenção naquelas ruas empoeiradas, nem salvação na igreja onde o pregador falava de obediência enquanto seus olhos famintos devoravam as jovens do vilarejo. Elara não podia voltar. Não depois da promessa que seu pai fizera ao ferreiro, um brutamontes cujo hálito fedia a uísque e cujo temperamento explodia mais rápido que o fogo da forja. O casamento seria amanhã, ou talvez hoje. Ela havia perdido a noção do tempo em sua fuga desesperada. Mas, enquanto o sol se punha, pintando o horizonte com tons de ouro e ferrugem, um som distante e ritmado quebrou o silêncio opressor da pradaria. Cascos. Não vinham de trás, mas do norte. E com eles, a silhueta imponente de um cavaleiro solitário, emergindo no topo de uma colina, contra o sol poente. O coração de Elara gelou. O que a esperava agora? Mais uma jaula, ou talvez, finalmente, o caminho para a liberdade. O cavaleiro, alto e ereto, movia-se em perfeita sintonia com seu cavalo, uma criatura de pelagem marrom e branca que reluzia sob o sol moribundo. Elara, caída de joelhos na grama alta, observava-o com uma mistura paralisante de terror e fascínio. As histórias que ouvirá na cidade sobre os nativos eram de selvageria e crueldade. Mas, enquanto o cavaleiro se aproximava, algo em sua postura, em sua quietude, a fez permanecer imóvel. O cavalo do guerreiro era uma égua pampa. Ele parou a cerca de 6 metros de distância, estudando-a com olhos tão escuros e ilegíveis quanto águas profundas. Em vez de sacar uma arma, ele ergueu uma mão lentamente, palma para fora, o gesto universal de intenção pacífica. Você está ferida, disse ele em um inglês com um leve sotaque, sua voz profunda e cuidadosamente medida. Elara tentou falar, mas apenas um sussurro rouco e arranhado saiu de sua garganta seca. O guerreiro desmontou com um movimento fluido e tirou uma bolsa de água de sua cela. Ele se aproximou lentamente e a estendeu para ela. As mãos de Elara tremiam incontrolavelmente ao pegá-la. A água estava morna, mas limpa, e ela bebeu avidamente até que ele a puxou gentilmente de volta. Devagar, ele a advertiu. De perto, ela pôde ver que ele era mais jovem do que pensara, talvez 30 invernos, com maçãs do rosto proeminentes e um queixo forte. Uma fina cicatriz corria de sua sobrancelha esquerda até a linha do cabelo. Seus olhos não tinham a fome cruel ou o desejo possessivo que ela estava acostumada a ver nos rostos dos homens de sua própria raça. Por favor, Elara finalmente conseguiu sussurrar. Eu não posso voltar. Ele a estudou por um longo momento. Homens seguem. Ela sentiu, novas lágrimas abrindo sulcos limpos na poeira de seu rosto. Meu pai, outros, eles vão me forçar. O guerreiro levantou-se e examinou o horizonte com olhos experientes. Ele voltou para seu cavalo e pegou um cobertor de lã macia e tiras de couro flexível. Pés primeiro, disse ele, ajoelhando-se novamente diante dela. Ele gesticulou para que ela se sentasse e começou a limpar suas feridas. Suas mãos eram gentis, mas eficientes. Meu nome é Kael, disse ele enquanto enfaixava seus pés. Minha mãe era branca, levada em um ataque quando jovem. Ela escolheu ficar com o povo do meu pai. Ensinou-me sua língua. Como te chamam? Elara. Ela sussurrou. Elara vítima. Elara, ele disse cuidadosamente. Para onde você corre? A pergunta que ela vinha evitando. Para onde uma mulher sozinha poderia ir naquela vasta e implacável selva? Eu não sei, ela admitiu. Para longe, apenas para longe. Kael terminou com seus pés e sentou-se sobre os calcanhares. Ele parecia estar pesando algo em sua mente. A escuridão chega em breve, disse ele finalmente. Os coiotes caçam à noite. Homens, também. Você vem. Eu conheço um lugar. Elara olhou para a mão estendida.
Tudo o que lhe haviam ensinado gritava avisos: selvagem, pagão, perigoso. Mas as mesmas vozes a haviam instruído a ser obediente, a casar-se com quem lhe fosse imposto. Ela pegou a mão dele. Ele a levantou facilmente, firmando-a quando ela cambaleou. Ele envolveu o cobertor em seus ombros, depois a ergueu em seu cavalo. Em vez de montar atrás dela, ele pegou as rédeas e começou a caminhar, levando-os para o norte. Eles viajaram em silêncio enquanto o sol tocava o horizonte. Cael caminhava com um propósito firme, ocasionalmente olhando para trás para verificar como ela estava, mas nunca com aquele olhar que a fazia sentir como uma presa. Ao crepúsculo, eles alcançaram os álamos. Um pequeno riacho gorgolejava suavemente entre as árvores, e em uma curva protegida havia um abrigo simples. Cael a ajudou a descer do cavalo. "Descanse", disse ele. "Eu farei fogo." Elara desabou agradecida sobre a pele de búfalo estendida lá dentro. Pela abertura, ela observou cuidar primeiro de seu cavalo. Somente depois que o animal estava cuidado, ele começou a recolher lenha seca para uma fogueira. A domesticidade comum de tudo aquilo a emocionou. Quando foi a última vez que ela se sentiu segura ao anoitecer? Logo, uma pequena fogueira crepitou alegremente. Cael retornou com mais água e colocou uma pequena panela de ferro sobre o fogo, adicionando tiras de carne seca e algumas raízes. "Coma, depois durma", disse ele. "Amanhã iremos para o acampamento do meu povo. As mulheres lhe darão roupas." "Seu povo." O medo rastejou de volta na voz de Elara. "Mas eu sou branca, eles não vão?" "Minha mãe era branca", ele a lembrou. "Agora ela é Lakota. Não é o sangue que faz a família, Elara, mas o coração e as escolhas." Elara puxou o cobertor mais apertado. "Eu não posso ser família de ninguém. Não serei possuída novamente." Pela primeira vez, um sorriso tocou suas feições severas. "Mulheres Lakota não são possuídas", ele explicou. "Elas escolhem seu caminho, seu marido. Podem se divorciar colocando os pertences de um homem para fora da tenda. Você aprenderá nossos costumes, se curará, então escolherá o que deseja. E se homens vierem procurando..." Sua expressão endureceu. "Então eles aprenderão que os Lakota protegem aqueles sob seus cuidados." A simples declaração, proferida com uma certeza tranquila, fez os olhos de Elara arderem com lágrimas não derramadas. Proteção sem posse, força sem crueldade, liberdade de escolha. Eles comeram em silêncio. Suas pálpebras ficaram pesadas. "Durma", disse Cael gentilmente. "Eu vigiarei a noite toda." E assim, Elara, que não dormia profundamente há anos, encolheu-se sobre as peles de búfalo, enquanto um guerreiro Lakota sentava-se em silêncio junto ao fogo. A vasta pradaria noturna cantava ao redor deles. Mas, pela primeira vez em sua memória, esses sons não trouxeram medo. Ela dormiu e sonhou em correr, não para longe de algo, mas em direção a algo ainda sem nome, mas brilhando com possibilidade. Elara acordou com o som dos pássaros da manhã. A memória retornou. A fuga, o guerreiro, a promessa de segurança. Pela abertura do abrigo, ela podia ver Cael ainda sentado junto ao fogo. Ele se virou ao som de seu movimento. "O riacho está ali", disse ele. "Lave-se. Eu não olharei." Elara mancava até o riacho. A água estava fria, mas ela esfregou a sujeira e o sangue seco, sentindo uma estranha sensação de purificação. Quando ela retornou, Cael havia estendido sobre um cobertor um vestido de couro macio, mocassins e tiras de tecido para seu cabelo. "Minhas irmãs", ele explicou. "Ela tem muitos. Não se importará." Elara tocou o vestido, maravilhada com o trabalho cuidadoso de miçangas. Ela se trocou, emergindo transformada. O vestido permitia uma liberdade de movimento que ela nunca havia experimentado. "Melhor", disse Cael, com aprovação em seu tom. Ele já havia arrumado o abrigo. "Você consegue cavalgar um pouco?" "Bom, hoje compartilharemos o cavalo. Meu acampamento fica a um dia de viagem." Ele a ajudou a montar, depois subiu atrás dela, mantendo uma distância cuidadosa.
Eles cavalgaram para o norte. Durante uma parada, Elara finalmente perguntou: "Por que você está me ajudando?" Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. "Minha mãe também fugiu quando era jovem, como você. Uma caçadora a encontrou. Levou-a para o forte dos soldados. Eles não a ajudaram. Mandaram-na de volta para o homem que a feriu. Ela fugiu novamente. No inverno, a patrulha de caça do meu pai a encontrou quase congelada. Ela escolheu ficar conosco. Encontrou a bondade que nunca conheceu com seu próprio povo. Ela ainda está viva. Não. Morreu 5 invernos atrás, mas viveu livre. Viveu escolhendo seu próprio caminho. Todas as pessoas merecem isso, escolher seu próprio caminho, sua própria vida." A simples verdade de suas palavras ressoou profundamente em Elara. Eles continuaram a jornada. Kael começou a ensiná-la a ler os rastros de animais, a identificar plantas comestíveis. "Tudo tem espírito", ele explicou. "Pegue apenas o que você precisa. Agradeça. Assim, a terra sempre provê." Ao entardecer, Kael sentiu perigo. Eles viram os restos fumegantes de uma carroça e 2 corpos de colonos, flechados. "Corvos", Kael murmurou. "Grupo de guerra. Foram para o leste. Corvos e Lakota são inimigos. Eles não seriam gentis com uma mulher branca viajando com um guerreiro Lakota." Eles recuaram e Kael mudou a rota, levando-os mais alto nas colinas. Elara entendeu agora o verdadeiro perigo de sua situação. Ao anoitecer, eles alcançaram uma caverna rasa. Kael fez um pequeno fogo, e o calor suave, junto com a presença silenciosa e constante de Kael, trouxe a Elara uma sensação de segurança que ela nunca havia conhecido. Ele não a via como uma posse, nem como um fardo. Ele a via como uma pessoa, com escolhas e um caminho a seguir. Essa percepção foi um bálsamo para sua alma ferida. Ela se sentiu, pela primeira vez, verdadeiramente livre. Kael, com sua quietude e sua força, estava reescrevendo o significado de liberdade para ela. E, de alguma forma, ela sabia que sua própria história estava apenas começando a ser escrita. Os dias que se seguiram foram uma revelação. A jornada até o acampamento principal do povo de Kael foi pontuada por lições inestimáveis sobre a terra. Kael ensinava-lhe a ler os rastros de animais, a identificar plantas comestíveis e medicinais, a entender os murmúrios do vento. Ao chegarem ao acampamento, uma aldeia vibrante, Elara foi recebida com uma curiosidade cautelosa, mas também com uma gentileza inesperada. Lyra, a irmã de Kael, tornou-se sua guia e amiga. Lyra ensinou Elara a curtir peles, a costurar mocassins, a preparar alimentos. Elara descobriu uma comunidade onde as mulheres eram fortes e respeitadas. Elas não eram posses, mas pilares de suas famílias. Essa liberdade, essa dignidade, era um bálsamo para as feridas de sua alma. O relacionamento entre Elara e Kael floresceu. Ele mantinha uma distância respeitosa, mas seus olhares, seus gestos cuidadosos, falavam mais alto do que palavras. Elara percebeu que a proteção de Kael não vinha da posse, mas do respeito. As noites no acampamento eram preenchidas com histórias contadas ao redor da fogueira, canções antigas e a sensação de pertencer a algo. Elara encontrou uma família entre os Lakota, um lar que ela nunca soubera que procurava. 3 luas se passaram, e Elara, agora conhecida como Viacawin, Mulher Águia, havia se transformado. Seus passos eram mais firmes, seus olhos mais brilhantes. Ela não era mais a jovem aterrorizada que fugira de redenção, mas uma mulher que havia encontrado sua força. No entanto, a paz era frágil. A ameaça do mundo exterior pairava como uma sombra constante. A tempestade veio sem aviso. A tribo estava viajando por um cânion estreito quando o dilúvio os atingiu, transformando o leito seco do riacho em uma torrente furiosa. Para o terreno mais alto, ordenou o chefe Rocha Forte, mas o caos engoliu suas palavras. Então ela ouviu um estrondo que não era trovão. Inundação repentina. A voz de Kael cortou a tempestade. Suas palavras foram interrompidas por gritos. Soldados montados, surgindo como espectros na boca do cânion. Ali, a mulher branca.
Ela reconheceu a voz de Silas. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. A água da enchente subiu. Tiros estalaram. O cavalo de Cael relinchou e caiu, jogando na água agitada. Sem pensar, Elara mergulhou atrás dele. A correnteza era brutal. Ela lutou contra a corrente, procurando desesperadamente até vê-lo lutando para se manter à tona, seu braço esquerdo pendurado inutilmente. Cael! Ela conseguiu agarrar seu braço bom, usando a correnteza para empurrá-los em direção a um aglomerado de pedras. Eles se arrastaram para cima, ofegando. Os soldados haviam desmontado, trocando tiros com os guerreiros Lakota. Mas a tempestade era o inimigo maior. Uma parede de água se chocou contra o cânion, varrendo tudo em seu caminho. Seu braço, ela disse, vendo sangue escorrer pela camisa de Cael. Bala de raspão. Já tive pior, ele respondeu. Ali, uma trilha de veados. Você consegue escalar? Elara assentiu. Eles começaram a escalar. Eles haviam escalado talvez 15 metros quando Silas apareceu acima deles. Peguei você agora, garota! Ele rosnou, erguendo seu rifle. Cael moveu-se para proteger Elara, mas seu braço ferido o deixou lento. Elara não pensou. Sua mão encontrou uma pedra solta, e ela atirou com toda a precisão que Cael a havia ensinado. Atingiu Silas em cheio na têmpora. Ele cambaleou, seu tiro saiu desgovernado, e então seu pé escorregou na pedra molhada. Ele caiu para trás com um grito gutural, desaparecendo nas águas revoltas abaixo. A mão boa de Cael encontrou seu ombro. Você nos salvou. Venha, devemos continuar escalando. Eles alcançaram uma caverna rasa, justamente quando a exaustão os dominou. Cael afundou contra a parede, seu rosto cinzento de dor. Deixe-me ver, Elara exigiu, rasgando tiras de seu vestido para enfaixar a ferida. A bala havia rasgado o músculo de seu braço. Ela trabalhou com mãos firmes. Eu o matei, Elara sussurrou. Silas, eu matei um homem. Você nos protegeu. Não há vergonha nisso, Viacauim. Você agiu para viver. Eu pensei que me sentiria culpada, mas não sinto. Isso me torna má. Cael segurou a mão dela. Isso te torna viva, Elara. Ele teria nos matado, então a arrastaria de volta para uma vida de dor. Você escolheu a vida sobre a morte, a liberdade sobre a submissão. Eles se aconchegaram enquanto a noite caía, compartilhando o calor do corpo. Elara nunca estivera tão perto de um homem sem medo. A presença de Cael trazia apenas conforto. Sinto muito, ela disse na escuridão, por trazer este problema. Pare. A voz dele era firme. Você não os fez cruéis. Você apenas escolheu viver livre, Elara. As consequências são deles, não suas. Eles ficaram em silêncio. Então Cael falou novamente. Quando tirei Pomba do inverno de Artipi depois do ataque dos soldados, ela já havia partido. Eu a segurei enquanto seu espírito partia, impotente para salvá-la. Hoje, você me tirou da água. Você lutou pela minha vida. Isso ajuda a curar algo que eu pensei que nunca se consertaria. Elara se virou para olhá-lo. Você me salvou inúmeras vezes, Cael, e agora nós nos salvamos mutuamente. Isso é parceria. Força compartilhada é força dobrada. Apesar de tudo, Elara sentiu uma profunda paz. Ela havia lutado por algo precioso e vencido. Cael, ela disse, o que acontece quando a água baixar? Haverá outros soldados, outros Silas. Então os enfrentaremos juntos, ela respondeu. Ele fez uma pausa. A menos que você deseje partir. Começar de novo. É isso que você quer? Que eu vá? Não. Mas eu não a enjaularia com meu desejo. Você deve escolher livremente. Elara pensou na vida da qual havia fugido e na vida que havia encontrado. Eu escolho ficar, ela disse firmemente. Esta é minha família agora. Você é meu para proteger, assim como eu sou sua para proteger. Na escuridão,
Ela sentiu o sorriso de Kael. Viacauim, minha feroz mulher águia. Juntos. Eles permaneceram acordados durante a noite. Quando a aurora finalmente chegou, eles estavam prontos para enfrentar o que os esperava abaixo, juntos. As águas haviam recuado. Enquanto desciam, viram sinais de esperança, rastros que subiam as paredes do cânion. A maior parte da tribo havia escapado. Os soldados haviam fugido. Eles encontraram os outros reunidos no platô acima do cânion. Lyra correu até eles, aliviada. Pensamos que vocês estavam perdidos. Sua nova irmã é parte peixe, Kael disse com um sorriso fraco, e parte guerreira. Ela salvou minha vida 2 vezes em um dia, Lyra. À medida que a história se espalhava, a maneira como as pessoas a olhavam mudou. Ela não era mais a mulher branca resgatada. Ela era Viacauim, que havia provado seu lugar entre eles com coragem. Naquela noite, Elara sentou-se com Kael enquanto o curandeiro cuidava de sua ferida. Ela segurou a mão dele. Sem jaula, ela sussurrou. Não para nenhum de nós. Apenas laços escolhidos, livremente dados, construídos sobre respeito e amor. Ele apertou a mão dela em resposta. E naquele simples toque estava a promessa de todos os amanhãs que eles enfrentariam juntos. A tempestade havia passado, deixando destruição, mas também clareza. Eles emergiram não ilesos, mas inquebráveis. Juntos. A lua de outono pairava cheia e brilhante. 3 luas haviam se passado. O braço de Kael havia cicatrizado. A ameaça dos soldados havia diminuído. Elara sentou-se do lado de fora da tenda que compartilhava com Lyra, trabalhando em mocassins de inverno. Suas mãos se moviam com segurança, o trabalho de miçangas crescendo em padrões que contavam histórias. Água e tempestade, fuga e santuário. Você se tornou bastante habilidosa, Lyra observou. Estes são bons o suficiente para um presente de casamento. As mãos de Elara pararam. Estou fazendo-os para Kael. Claro que está, Lyra gracejou. É assim que você chama quando ele a observa como o nascer do sol. Elara se concentrou em seu trabalho. Algo havia mudado entre ela e Kael. A distância cuidadosa havia se dissolvido, substituída por pequenas intimidades. Entre nosso povo, Lyra disse gentilmente, uma mulher pode mostrar interesse preparando comidas especiais para um homem, decorando seus pertences, buscando sua companhia. Fazendo-lhe mocassins de inverno com padrões que falam de parceria. Elara estudou o trabalho de miçangas. Ela havia criado desenhos entrelaçados, caminhos que se uniam, se separavam, mas sempre retornavam à unidade. Naquela noite, Elara caminhou em direção ao bosque onde Kael frequentemente ia. Ele se virou à sua aproximação. Viacauim. A noite está fria. Não estou com frio. Eu terminei estes. Ela estendeu os mocassins. Kael os pegou, examinando os padrões. O design fala de escolha. Elara o interrompeu. De caminhos que se unem por vontade, não por força. É a minha escolha, Kael. Kael colocou os mocassins de lado e se aproximou dela. Elara, você conhece meu coração. Mas eu fiz promessas de nunca te machucar. Elara deu um passo à frente. Você cumpriu essas promessas. Mas eu não sou mais aquela mulher aterrorizada. Encontrei minha força. Agora quero aprender o que está além do medo. Tenha certeza, ele disse. Eu esperei. Posso esperar mais. Eu não quero esperar. Estou viva, Kael. E eu escolho. Kael fechou a distância restante, sua mão subindo para acariciar o rosto dela. O que você escolhe, Viacauim? Você, ela sussurrou. Eu escolho você. Não porque preciso de proteção, mas porque quero parceria. O polegar dele traçou sua maçã do rosto. Entre meu povo, Kael disse suavemente, um homem deve cortejar adequadamente. Você tem me cortejado desde o dia em que nos conhecemos, Elara respondeu. Você nunca esteve quebrada, ele respondeu. Apenas enjaulada, e jaulas não podem prender uma águia para sempre.
Sozinha novamente junto ao fogo, Elara sentou-se com seus pensamentos. A conversa havia aberto portas que ela mantivera trancadas. Atrás delas, possibilidades que ela nunca ousara imaginar. Que seu corpo poderia ser seu. Que o desejo não era pecado. Que ela tinha o direito de querer, escolher e sentir. Isso a aterrorizava. Isso a exultava. Ao longe, um lobo uivou. O mundo natural não conhecia a vergonha, apenas a conexão. Ela pensou nos olhos firmes de Kael, sua distância cuidadosa. Pensou em como era diferente ser protegida em vez de possuída. Pela primeira vez, ela começou a entender que quando ele sussurrou, "Eu morrerei antes de te machucar", ele não quis dizer apenas dor física. Ele quis dizer que nunca mais enjaularia seu espírito. Enquanto as estrelas giravam acima, Elara, via Cauim, sentiu os primeiros movimentos do que a liberdade realmente poderia significar. Não apenas a fuga da casa de seu pai ou dos punhos de Silas, mas a libertação das correntes que envolviam sua mente e o coração. Amanhã ela correria novamente, mas esta noite ela havia dado os primeiros passos em uma jornada diferente, em direção à cura, à confiança, à possibilidade de que a alegria pudesse existir, onde ela só conhecera o medo. A coruja chamou novamente, e desta vez soou como uma bênção. Obrigado por ficar conosco até o final. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar de qual cidade nos assistiu. Seu apoio nos ajuda muito.